O silêncio não começou quando a porta se fechou, mas quando ela entendeu que ninguém ouviria. Naquela manhã seca, o chão do engenho rangia sob correntes antigas e passos cansados. Ela se chamava Arelis, nome sussurrado pela mãe antes de desaparecer. No país de Vardênia, mulheres escravizadas aprendiam cedo a respirar sem fazer ruído. Arelis tinha 20 anos e já carregava 10 de silêncio imposto. Cada amanhecer era igual, porém mais pesado. Ela abaixava os olhos, contava golpes invisíveis, guardava palavras na garganta. O silêncio era sobrevivência. E sobreviver era resistir, sem aplausos, sem testemunhas, sem promessas, para continuar viva. Os meses seguintes foram de vigilância extrema e fingida obediência. Arelis observava rotas, horários, nomes repetidos. Ela ensinou outras mulheres a lembrar detalhes. Não falou da carta, mas plantou atenção. Entre castigos e jornadas longas, criou confiança silenciosa. Uma jovem chamada Elvar foi escolhida como mensageira. Elvar tinha acesso à estrada, entregava sal. Arelis copiou a carta com carvão, letra por letra, escondeu o original e confiou a cópia. O destino era um funcionário livre da cidade portuária. Se falhassem, ninguém saberia. O risco unia, e a união diminuía o medo, mesmo sob açoites e fome constantes daquele sistema cruel. À noite, nos raros momentos sem vigília, Arelis lembrava da mãe. A mulher lhe ensinara letras com carvão e pedaços de saco. Era proibido aprender, mas esquecer era morrer. Arelis guardou o ensino como quem guarda pão. Durante 10 anos, repetiu palavras em silêncio para não perdê-las. Uma noite chuvosa mudou o curso da sua vida. O telhado do galpão cedeu, revelando uma parede antiga. Arelis foi enviada para limpar os escombros. Entre pedras úmidas, encontrou uma tábua solta. Algo escondido respirava ali. Seu coração acelerou não por esperança, mas por risco. Descobrir segredos custava caro naquele lugar sempre ali. Com dedos trêmulos, Arelis retirou o objeto escondido. Era uma carta envolta em pano grosso, manchada pelo tempo. O texto parecia oficial, com selos desbotados e assinaturas. Arelis não leu de imediato. Guardou junto ao corpo. Durante dias viveu dividida entre medo e necessidade. A carta falava de registros, compras ilegais, crianças vendidas. O nome do engenho aparecia, assim como o de Brakov. Aquilo era prova, não salvação imediata. Arelis entendeu que silêncio podia virar arma, mas armas exigem paciência, cálculo e coragem. Ela tinha apenas uma coisa sobrando: tempo roubado e memória treinada para resistir sem gritar jamais ainda. A espera foi longa, e o silêncio ganhou novo significado. Arelis continuou invisível, mas seus olhos estavam abertos. Notícias chegavam quebradas, por gestos e cochichos. O funcionário confirmara recebimento e prometera agir. Nada mudou de imediato, e isso doeu. Brakov aumentou punições, suspeitando de algo errado. Arelis foi chamada, interrogada, testada. Ela respondeu pouco, manteve o olhar baixo. O silêncio novamente salvou sua vida. Semanas depois, homens chegaram com documentos e autoridade. O engenho foi lacrado, registros recolhidos. Brakov tentou fugir, mas foi preso. Arelis assistiu sem sorrir, respirando fundo. A justiça tardava, mas existia ali apesar de tudo, finalmente. A libertação não foi imediata, nem completa. Muitos foram enviados para trabalhos pagos, outros libertos. Arelis escolheu permanecer na cidade portuária. Ela ajudou a registrar histórias, nomes, perdas. O silêncio de 10 anos virou testemunho. A carta original foi arquivada como prova histórica. Arelis aprendeu a falar em público com voz firme. Ela não buscou vingança, buscou memória. Com trabalho duro, tornou-se escriba respeitada. Às vezes o passado doía como ferida aberta, mas Arelis sabia que sobreviver não bastava. Era preciso transformar dor em caminho. E assim começou sua verdadeira liberdade, sem correntes, sem silêncio imposto por homens gananciosos nunca. Com o tempo, Arelis fundou um pequeno arquivo comunitário. Lá reunia cartas, relatos orais, contratos esquecidos.
O objetivo era simples e difícil: impedir apagamentos. Ela treinou jovens a ler, escrever, questionar. A cidade reagiu com desconfiança e apoio misturados. Alguns temiam retaliações, outros buscavam justiça. Arelis enfrentou boatos, portas fechadas, ameaças veladas. Persistiu com método, paciência e registros. Cada documento salvo era uma vitória discreta. Ela recusou cargos políticos, preferiu trabalho contínuo. Sabia que memória exige constância diária. Seu nome cresceu lentamente, sem propaganda, sem culto, apenas compromisso com verdade compartilhada e responsabilidade coletiva assumida por gerações futuras livres atentas. Anos depois, ao reler a carta, Arelis chorou. Não de tristeza, mas de reconhecimento. O papel não era milagroso, pessoas foram. Ela lembrava das mulheres protegidas, de Elvar. Lembrava da mãe, do carvão, do saco. 10 anos de silêncio tinham produzido voz. Arelis envelheceu trabalhando, ensinando, escrevendo. Sua história espalhou-se sem exageros, com fatos. Quando perguntavam sobre coragem, ela corrigia. Chamava de escolha diária, feita com medo. O documento escondido revelou crimes, mas revelou pessoas. Arelis sabia que superar era continuar. Continuar lembrando, agindo, cuidando. E assim fechou um ciclo, abrindo outros com dignidade conquistada lentamente por mãos humanas persistentes. Ninguém avisou Arelis que a liberdade também pesa. Quando deixou o antigo engenho, o ar parecia mais leve, mas o mundo exigia decisões constantes. Em Vardênia, a cidade portuária fervilhava com comércio, rumores e promessas frágeis. Arelis caminhava pelas ruas como quem aprende a usar os próprios pés. O silêncio que antes a protegia agora precisava ser administrado. Falar demais podia atrair perigos. Falar de menos apagava verdades. Ela carregava consigo cópias de documentos, anotações e nomes. Não dormia bem. A liberdade não apagava o medo, apenas o deslocava. Arelis compreendeu que superar não era um evento, mas um processo longo e cheio de desvios. Os primeiros meses foram de trabalho duro. Arelis aceitou serviços de escrita para comerciantes menores, copiando contratos, listas de carga, recibos. Muitos desconfiavam de suas habilidades. Mulher, ex-escravizada, letrada. Uma combinação incômoda. Ela persistiu com resultados impecáveis. Aos poucos, o dinheiro pagava um quarto simples e refeições regulares. À noite, Arelis revisava relatos colhidos no engenho. Anotava datas, locais, punições. A memória coletiva precisava de ordem. Ela buscava testemunhas dispostas a falar. Nem todos queriam. Alguns tinham medo, outros queriam esquecer. Arelis respeitava limites, mas insistia no essencial: registrar para proteger. O arquivo comunitário começou com uma caixa de madeira emprestada. Dentro, papéis dobrados, cartas, relatos assinados ou marcados com sinais. Arelis criou um sistema simples de catalogação. Aprendera a ser metódica para sobreviver. Chamou o espaço de Casa do Registro, não para a grandiosidade, mas para acolhimento. Pessoas chegavam tímidas, perguntando se era seguro. Arelis explicava riscos e garantias. Nunca prometeu o impossível. Com o tempo, o fluxo cresceu. Trabalhadores livres, libertos, marinheiros. A cidade murmurava. Alguns comerciantes temiam prejuízos. Outros apoiavam discretamente. Arelis sabia que cada papel guardado podia virar prova ou proteção, dependendo do momento histórico. A pressão não demorou. Um grupo de influentes visitou a Casa do Registro com perguntas duras. Queriam saber por que reabrir feridas. Arelis respondeu com calma: feridas fechadas à força infeccionam. A conversa terminou sem acordo. Dias depois, surgiram ameaças anônimas. Arelis reforçou rotinas, mudou horários, treinou jovens para manter o arquivo ativo. A estratégia era descentralizar. Se fechassem um ponto, outros continuariam. O medo voltou, mas não a paralisou. Ela lembrava do engenho e do preço do silêncio. Arelis decidiu escrever um relatório público, resumindo práticas ilegais documentadas. Não citou nomes ainda. Criou expectativa e proteção coletiva. O relatório circulou entre sindicatos portuários e associações de trabalhadores. Reações surgiram: apoio, negação,
fúria. Arelis recebeu convites para falar. Cada fala era calculada. Ela não se colocava como heroína. Falava de sistemas, de métodos, de registros. Evitava confrontos diretos. Preferia dados. Alguns jornais locais publicaram trechos. A cidade começou a discutir responsabilidades. Ao mesmo tempo, ex-donos de engenhos tentavam descredibilizá-la. Questionavam sua origem, sua moral, sua sanidade. Arelis antecipou isso. Mantinha testemunhas e cópias seguras. A verdade precisava de redundância. Ela aprendera que provas solitárias morrem facilmente. Enquanto o debate crescia, Arelis enfrentava conflitos internos. Havia dias em que desejava desaparecer, viver anonimamente. A exposição cobrava um preço alto. Lembranças surgiam à noite, com sons do passado. Ela buscou apoio em outras mulheres libertas. Criaram um círculo de escuta semanal. Não era terapia formal, mas partilha. Riam quando possível, choravam quando necessário. Arelis aprendeu a pedir ajuda. Superar também exigia reconhecer limites. O círculo tornou-se espaço de planejamento. Algumas mulheres ajudavam a transcrever relatos, outras a acolher recém-libertos. A Casa do Registro ganhou vida coletiva. Arelis deixou de ser centro para virar ponte. O impacto começou a aparecer em decisões oficiais. Uma comissão municipal foi criada para revisar contratos antigos. Arelis foi convidada como consultora técnica, sem direito a voto. Aceitou com cautela. Levou documentos, não discursos. A comissão avançava lentamente, pressionada por interesses. Mesmo assim, alguns contratos foram anulados, multas aplicadas, pequenas vitórias. Arelis não celebrou publicamente. Preferiu consolidar o arquivo, treinar mais pessoas, criar cópias em locais diferentes. A memória precisava sobreviver a governos e humores. Ela começou a escrever um manual simples sobre preservação de documentos. Pensava no futuro, não apenas no agora. Em meio a esse trabalho, Arelis reencontrou Elvar. A jovem mensageira agora era marinheira. O encontro foi silencioso e intenso. Arelis agradeceu. Elvar respondeu que apenas caminhara. Esse reencontro reforçou uma certeza. Redes salvam. Arelis ampliou contatos com outras cidades portuárias. Trocaram métodos, alertas, apoio jurídico. A Casa do Registro virou referência discreta. Ainda havia riscos, mas o isolamento diminuíra. Arelis sentia-se cansada e firme. A liberdade continuava pesada, porém escolhida. Ela sabia que o silêncio, quando imposto, mata. Quando escolhido, organiza. E seguia, escolhendo quando falar e quando guardar, para proteger vidas e verdades duramente conquistadas. A cidade mudou de tom quando os primeiros julgamentos começaram. Não foi uma ruptura brusca, mas um deslocamento perceptível. Conversas antes sussurradas agora ocupavam mesas públicas. Arelis observava à distância, consciente de que visibilidade demais poderia destruir o trabalho. A Casa do Registro crescia como organismo vivo, com rotinas claras e responsabilidades distribuídas. Arelis assumiu menos tarefas operacionais e mais orientação. Aprendeu a confiar. Essa transição não foi simples. Controlar era mais fácil do que delegar, mas também mais frágil. Ela escolheu formar lideranças, ainda que isso diluísse sua presença. O objetivo nunca fora protagonismo, mas continuidade sustentável. Com o avanço dos processos, testemunhas começaram a recuar. Pressões econômicas e sociais surgiram. Alguns perderam empregos, outros sofreram ameaças diretas. Arelis reorganizou estratégias. Criou protocolos de anonimato, codificação de nomes, depósitos seguros. O arquivo passou a operar em camadas. Nem todos viam tudo. Essa estrutura reduziu riscos, mas aumentou a complexidade. Treinamentos tornaram-se frequentes. Arelis enfatizava precisão, ética e cuidado. Um erro poderia comprometer pessoas reais. O peso da responsabilidade crescia. À noite ela sentia o cansaço nos ombros, mas seguia. Superar exigia adaptação constante, não bravura cega. Um novo desafio surgiu quando autoridades solicitaram acesso irrestrito ao acervo. Arelis recusou. Explicou limites legais e morais. A tensão foi imediata. Parte da cidade a acusou de obstrução. Outra parte defendeu sua posição. O debate revelou um ponto crítico. Quem controla a memória? Arelis convocou uma assembleia pública.
Expôs princípios, não documentos. Transparência sem exposição. A proposta foi criar um conselho comunitário para mediar acessos. A decisão não agradou a todos, mas estabilizou a situação. Arelis aprendeu que proteger dados também é um ato político. Nem toda a verdade deve ser entregue sem contexto e garantias. No plano pessoal, Arelis enfrentava solidão. Relações afetivas eram difíceis. O passado não desaparecia e o presente exigia vigilância. Ela tentou se aproximar de alguém, mas recuou. Não queria que a intimidade virasse vulnerabilidade explorável. Essa escolha doía. Em conversas com o círculo de mulheres, reconheceu o custo. Algumas escolheram família, outras militância plena. Não havia modelo único. Arelis aceitou sua trajetória como era, feita de serviço e cautela. Ainda assim, buscava pequenos refúgios. Caminhadas ao amanhecer, leitura silenciosa, escrita pessoal. Aprendeu a cuidar de si sem abandonar a causa. Os julgamentos avançaram com resultados mistos. Algumas condenações ocorreram. Outras foram arquivadas. Arelis não romantizou. Sabia que sistemas raramente produzem justiça total. Ainda assim, cada decisão favorável gerava precedentes. Ela começou a compilar análises comparativas, identificando padrões de exploração. Esses relatórios ajudaram sindicatos a negociar melhores contratos. O impacto prático animava a equipe. A Casa do Registro deixou de ser apenas memória, virou ferramenta de ação. Arelis manteve o foco em dados verificáveis. Opiniões dividiam. Números sustentavam. Essa postura técnica, construída na dor, mostrava-se eficaz em arenas formais. Um incêndio quase mudou tudo. Numa madrugada, um depósito secundário foi atacado. O fogo foi contido, mas parte do material se perdeu. Arelis chegou cedo, respirou fundo e acionou o plano de contingência. Cópias existiam em outros locais. O ataque confirmou temores e validou a estratégia de redundância. A equipe reagiu com disciplina. Registraram perdas, reforçaram segurança, comunicaram parceiros. A cidade comentou. Alguns viram o incêndio como sinal para recuar. Arelis fez o oposto. Publicou um comunicado firme sem acusações diretas. A mensagem era clara. O trabalho continuaria. O silêncio imposto não retornaria. Após o incidente, apoios inesperados surgiram. Um grupo de professores ofereceu espaço em uma escola para oficinas de leitura documental. Jovens se interessaram. Arelis adaptou conteúdos, simplificando conceitos sem perder rigor. Formar novas gerações era proteção de longo prazo. Ela via nos olhos atentos algo que lhe faltara na juventude. Escolha informada. As oficinas cresceram, tornaram-se regulares. A Casa do Registro expandiu para a educação cívica básica. Alguns críticos acusaram doutrinação. Arelis respondeu com currículos abertos e avaliações públicas. A melhor defesa era a clareza. O tempo trouxe reconhecimento institucional. Um prêmio municipal foi oferecido. Arelis recusou. Preferiu que o reconhecimento fosse dado à equipe. Aceitar honrarias pessoais criava alvos. Essa decisão reforçou a cultura interna. O trabalho era coletivo, distribuído. Arelis sentia orgulho discreto. Às vezes, lembrava do galpão e da tábua solta. A carta mudara destinos, mas o processo exigira muito mais. Método, paciência, rede. Superar, ela concluía, não era vencer o passado, mas impedir que ele se repetisse. E seguia, ajustando rotas, mantendo arquivos vivos, transformando silêncio em estrutura durável para o futuro. A maturidade do trabalho trouxe novos dilemas. A Casa do Registro já não era apenas um espaço de preservação, mas um ponto de influência real. Decisões tomadas ali ecoavam em contratos, audiências e políticas locais. Arelis sentiu o peso dessa centralidade e buscou reduzi-la. Criou núcleos autônomos em bairros diferentes, cada um com coordenação própria. O modelo exigia confiança e padronização. Ela escreveu diretrizes claras, mas permitiu adaptações. A descentralização reduziu riscos e ampliou o alcance. Também trouxe conflitos internos. Divergências sobre prioridades surgiram. Arelis mediava com escuta e critérios. Aprendeu que liderança madura organiza desacordos sem esmagá-los.
Um desses conflitos envolveu a divulgação de um dossiê sensível. Parte da equipe defendia publicar imediatamente. Outra temia retaliações a testemunhas. Arelis convocou uma avaliação de risco detalhada. Mapearam atores consequências alternativas. Decidiram por uma publicação faseada, com proteções reforçadas. A escolha atrasou impactos, mas preservou pessoas. Arelis explicou a decisão em assembleia aberta. A transparência reduziu ressentimentos. Nem todos concordaram, mas compreenderam. Esse episódio consolidou um método. Decisões difíceis exigem processo, não impulso. O silêncio estratégico, novamente, mostrou-se ferramenta ética quando orientado à proteção coletiva. No cenário externo, a economia portuária enfrentava crise. Demissões aumentaram a vulnerabilidade de trabalhadores. Arelis percebeu o risco de retrocessos. Em tempos de escassez, abusos se intensificam. A Casa do Registro ajustou foco para a prevenção. Produziram guias simples sobre direitos básicos e canais de denúncia. Parcerias com sindicatos foram fortalecidas. Arelis evitou discursos alarmistas. Preferiu informação prática. O material circulou rápido. Alguns empregadores reagiram com hostilidade. A tensão cresceu. Arelis manteve postura técnica, registrando incidentes e orientando vítimas. O trabalho ganhava urgência sem perder método. Pessoalmente, Arelis enfrentava desgaste físico. Anos de tensão cobravam preço. Um desmaio leve a levou a reduzir ritmo. Relutou, mas aceitou orientação médica. Delegar tornou-se necessidade, não escolha. A equipe respondeu com maturidade. Arelis criou um conselho de coordenação rotativa. Sua ausência temporária revelou solidez institucional. O alívio veio misturado ao medo de se tornar dispensável. Com o tempo, entendeu. Ser dispensável é sinal de sucesso. A Casa do Registro não dependia de uma pessoa. Essa constatação a libertou de um fardo invisível. Durante a convalescença, Arelis retomou a escrita pessoal. Revisou diários antigos. Percebeu padrões de autocobrança. Reescreveu passagens com mais gentileza, não para apagar dor, mas para contextualizá-la. Esse exercício influenciou o trabalho, introduziu práticas de cuidado na equipe. Pausas, rodízios, acompanhamento. A cultura organizacional mudou, o desempenho não caiu, melhorou. Pessoas sustentáveis produzem melhor. Arelis aprendeu tarde, mas aprendeu. Superar também significava não se destruir no processo. O dossiê faseado começou a produzir efeitos. Investigações foram abertas. A imprensa, antes cautelosa, aprofundou coberturas. Arelis manteve distância calculada. Falava quando necessário, sempre com dados. Evitava personalização. Mesmo assim, tentativas de difamação reapareceram. Boatos sobre financiamento e motivações circularam. Arelis respondeu com prestação de contas pública, orçamentos, doações, gastos. A clareza neutralizou ataques. A confiança construída ao longo dos anos sustentou o momento. A Casa do Registro resistia porque era previsível, consistente, aberta. Um convite internacional chegou para apresentar o modelo em outra região. Arelis hesitou. Viagens traziam riscos e exposição. O conselho avaliou benefícios. Decidiram enviar uma equipe, não apenas Arelis. Ela participou por escrito. O modelo foi bem recebido. Adaptações foram discutidas. Arelis percebeu que o método podia viajar sem ela. Isso a tranquilizou. O impacto não precisava de presença constante. A semente estava lançada. No retorno ao ritmo pleno, Arelis acompanhou a formação de novas lideranças. Jovens assumiam responsabilidades com competência. Ela passou a atuar como mentora. Menos decisões diárias, mais visão de longo prazo. Planejar sucessão tornou-se prioridade. Não por pressa, mas por responsabilidade. Instituições duram quando pensam além de seus fundadores. Arelis sabia disso por experiência dolorosa. O passado ensinara o custo da concentração de poder. Ao final do ano, a cidade reconhecia mudanças concretas. Contratos revisados, práticas alteradas, debates permanentes. Não era utopia, ainda havia abusos. Arelis nunca prometera o fim do problema.
apenas redução e resposta. O silêncio imposto perdera espaço para procedimentos. A carta encontrada anos antes permanecia guardada, agora acompanhada de centenas de outros documentos. Não era relíquia, era referência. Arelis a revisitou com serenidade. O caminho percorrido justificava a espera. Superar, afinal, era construir estruturas que funcionam mesmo quando a memória individual falha, e isso estava em curso. Arelis percebeu que o tempo começava a agir a seu favor quando antigos opositores mudaram o discurso. Não se tornaram aliados, mas passaram a negociar. Em Vardênia, isso significava reconhecimento tácito de força institucional. A Casa do Registro já não podia ser ignorada. Essa mudança trouxe um perigo novo: a cooptação. Convites para cargos, consultorias lucrativas e parcerias pouco transparentes surgiram. Arelis recusou a maioria, estabeleceu critérios públicos para qualquer colaboração. O foco era simples: proteger pessoas e dados. O resto era secundário. Essa clareza evitou divisões internas e manteve a confiança externa construída com esforço constante ao longo dos anos. Com a economia ainda instável, a Casa do Registro lançou um programa de acompanhamento para trabalhadores em risco. Não oferecia emprego, mas informação estratégica, leitura de contratos, histórico de empregadores, mediação básica. Arelis ajudou a desenhar o programa com limites claros. Não substituiriam sindicatos nem advogados. Seriam um ponto de orientação inicial. O programa cresceu rapidamente. Casos evitados não viravam manchetes, mas salvavam famílias de ciclos de exploração. Arelis valorizava essas vitórias silenciosas. Elas não alimentavam egos, mas reduziam danos reais. Superar, pensava, também é evitar que o pior aconteça quando ninguém está olhando. O aumento de atendimentos exigiu mais recursos. Arelis liderou uma campanha de financiamento comunitário, pequena e transparente. Contribuições modestas sustentavam atividades básicas. Grandes doações eram analisadas com rigor. A política de aceitação foi debatida publicamente. Essa postura gerou críticas por excesso de cautela. Arelis respondeu com histórico: dependências criam dívidas. O trabalho precisava de autonomia. A campanha atingiu a meta mínima. Não houve sobra, mas houve estabilidade. A Casa do Registro seguiu funcionando sem comprometer princípios. Arelis sentiu alívio contido. O equilíbrio financeiro é uma forma de liberdade pouco celebrada. Em paralelo, um caso antigo retornou à tona. Uma criança vendida anos antes fora localizada em outra região. Agora adulta, buscava documentos para provar origem e direitos. Arelis acompanhou o processo com cuidado extremo: reunir provas, validar testemunhos, evitar retraumatização. O caso avançou lentamente. Quando o reconhecimento legal veio sem alarde, a equipe comemorou discretamente. Para Arelis, aquele resultado simbolizava o sentido do arquivo. Não era sobre passado abstrato, mas sobre futuros possíveis. Cada identidade restaurada justificava noites sem sono e decisões impopulares. O trabalho contínuo também trouxe perdas. Uma colaboradora deixou a cidade após ameaças persistentes. Arelis apoiou a mudança, organizou transferência de responsabilidades. A despedida foi dura. O risco era real. Arelis revisou protocolos de segurança, ampliou o apoio psicológico, não romantizou a coragem. Proteção vinha primeiro. Essas decisões geravam críticas externas, acusando a Casa do Registro de recuar. Arelis respondeu com fatos. O trabalho continuava. Pessoas estavam seguras. Coragem sem cuidado é desperdício. Essa máxima guiava escolhas difíceis, mesmo quando incompreendidas. Na esfera pessoal, Arelis começou a reconstruir laços familiares distantes. Encontrou parentes que sobreviveram por caminhos diversos. As conversas foram cautelosas. Havia ressentimentos e silêncios antigos. Arelis não forçou reconciliações. Aceitou o ritmo possível. Esses encontros trouxeram uma dimensão nova de pertencimento. Ela percebeu que sua identidade não era apenas marcada pelo engenho e pelo arquivo. Havia histórias paralelas, alegrias contidas, perdas compartilhadas. Essa ampliação a fortaleceu. Superar também é permitir-se ser mais do que a própria causa.
Com a experiência acumulada, Arelis começou a sistematizar aprendizados, não em forma de manifesto, mas de guia prático. O texto abordava princípios, erros comuns, dilemas éticos, evitava heroísmos, mostrava falhas e correções. O guia circulou internamente e depois, externamente, recebeu contribuições. Arelis revisou com humildade. O documento não era definitivo, era vivo. Essa abordagem reduziu a personalização do conhecimento. O método importava mais que a autoria. A Casa do Registro ganhava autonomia intelectual. Um debate público intenso surgiu sobre limites da memória. Alguns defendiam virar a página. Arelis participou com serenidade. Argumentou que virar a página exige ler o texto. Sem leitura, repete-se. O debate foi duro, mas produtivo. Não houve consenso, ainda assim a discussão elevou o nível. Arelis saiu cansada, mas convicta. Nem todas as batalhas se vencem. Algumas se sustentam até que o tempo amadureça. No final daquele ciclo, Arelis avaliou indicadores simples. Menos denúncias graves recorrentes, mais contratos revisados, mais pessoas informadas. Não era o fim da exploração, mas era avanço mensurável. A carta original, agora preservada com cuidados adequados, permanecia como marco inicial. Arelis não a exibia. Sabia que símbolos perdem força quando viram espetáculo. Preferia que a força estivesse nos procedimentos cotidianos. Ao olhar para trás, reconheceu a própria transformação. Do silêncio imposto à fala responsável. Da sobrevivência solitária à construção coletiva. Superar, concluiu, é manter o curso quando a novidade acaba e resta apenas o trabalho diário, feito com dignidade e atenção constantes. O 6º ano após a consolidação da Casa do Registro trouxe uma sensação estranha de normalidade. Para Arelis, isso era sinal de alerta. Quando a injustiça se acomoda, costuma se esconder atrás de rotinas. Ela passou a revisar processos antigos, procurando falhas não por desconfiança, mas por responsabilidade. Descobriu pequenos desvios, atrasos, acomodações perigosas. Nada escandaloso, porém suficiente para corroer confiança ao longo do tempo. Arelis convocou reuniões francas. Não acusou pessoas, analisou práticas. O ajuste foi aceito com maturidade. A instituição ainda respirava bem porque aprendia a se corrigir sem precisar de crises. Nesse período, surgiu uma nova geração que não vivera a escravidão direta. Jovens que conheciam o passado apenas por relatos e documentos. Arelis percebeu uma distância crescente entre memória e experiência. Isso não era negativo, mas exigia tradução. Ela reformulou programas educativos, incorporando debates sobre escolhas contemporâneas. Não bastava conhecer o que ocorreu. Era preciso entender como prevenir repetições em contextos diferentes. A escravidão mudara de forma, não de lógica. Arelis insistia nisso com cuidado, evitando comparações fáceis. O rigor conceitual protegia o trabalho de banalizações. Um conflito inesperado surgiu dentro do Conselho Comunitário. Duas visões estratégicas colidiram. Expansão rápida versus consolidação local. Arelis ouviu ambas. A expansão prometia alcance. A consolidação garantia qualidade. Após semanas de debate, optaram por um caminho híbrido. Projetos piloto em regiões próximas, com avaliação contínua. A decisão não agradou a todos, mas manteve coesão. Arelis aprendeu que consenso total é raro e, às vezes, indesejável. O importante era preservar o núcleo ético e a capacidade de ajuste. Enquanto isso, pressões externas mudavam de natureza. Menos ameaças diretas, mais tentativas de deslegitimação intelectual. Críticos diziam que a Casa do Registro era anacrônica, presa ao passado. Arelis respondeu com dados atuais. Mostrou como registros históricos fundamentavam políticas presentes. O debate ganhou densidade. Universidades passaram a citar o trabalho. Arelis aceitou colaborações acadêmicas sob termos claros. A pesquisa precisava servir às pessoas, não o contrário. Essa aproximação trouxe recursos técnicos e novos desafios de linguagem. Traduzir sem simplificar demais tornou-se tarefa central. No plano íntimo, Arelis enfrentou um luto tardio. A confirmação oficial da morte da mãe chegou por meio de registros cruzados. Não houve surpresa,
Mas houve impacto. A ausência ganhou contorno definitivo. Arelis permitiu-se parar, delegou tarefas, afastou-se por algumas semanas. O silêncio voltou, agora escolhido para elaborar dor. Ela escreveu cartas que nunca enviaria. Caminhou sozinha. O luto não a enfraqueceu. A tornou mais consciente dos limites do tempo. Retornou com energia contida e foco renovado. Esse retorno coincidiu com uma tentativa legislativa de restringir o acesso a arquivos sensíveis. A proposta usava linguagem técnica para justificar sigilo amplo. Arelis analisou o texto com a equipe jurídica. Identificaram riscos claros. Mobilizaram aliados, produziram notas técnicas, participaram de audiências. O embate foi intenso e público. Arelis falou pouco, mas com precisão. A proposta foi alterada, preservando salvaguardas essenciais. Não foi vitória completa, mas evitou retrocesso grave. Arelis percebeu que a vigilância precisava ser permanente. Direitos não se mantêm sozinhos. Com o passar do tempo, a figura de Arelis tornou-se referência inevitável. Ela não gostava disso. Trabalhou para reduzir personalização. Incentivou porta-vozes diversos. Criou mecanismos para que decisões não dependessem de sua aprovação. Essa retirada gradual exigia confiança mútua. Alguns interpretaram como afastamento. Arelis explicou o processo. Instituições fortes não giram em torno de indivíduos. Esse princípio, aprendido na dor do passado, guiava cada passo. Um evento simbólico marcou o período. A transferência oficial da carta original para um arquivo público com gestão compartilhada. Arelis acompanhou o processo de perto, garantiu condições técnicas e acordos claros. A carta deixava de ser apenas da Casa do Registro para integrar um patrimônio coletivo. O gesto foi calculado. Compartilhar custódia ampliava proteção e significado. Arelis sentiu um misto de alívio e nostalgia. O documento que iniciara tudo agora seguia outro caminho como deveria ser. Na avaliação anual, indicadores mostravam estabilidade e impacto contínuo. Não havia crescimento explosivo, mas havia profundidade. Arelis valorizava isso. O trabalho amadurecera. Ela começou a planejar sua própria saída em médio prazo, não por cansaço apenas, mas por coerência. Lideranças se alternam. Princípios permanecem. A transição seria gradual, acompanhada. Arelis queria estar viva para ver o processo concluído. Ao refletir sobre a jornada, Arelis reconheceu a transformação essencial. A mulher que sobrevivera em silêncio aprendera a construir sistemas que falam sem gritar. A superação não fora individual, mas compartilhada. O documento escondido revelara crimes, mas o trabalho cotidiano revelara caminhos. Arelis sabia que o mundo não se tornara justo. Sabia, porém, que havia menos escuridão onde antes reinava o apagamento, e isso bastava para continuar. Mesmo quando o protagonismo diminuía e o trabalho silencioso retomava seu lugar natural, sustentando futuros possíveis com cuidado e persistência. O último ciclo começou sem anúncio. Não houve cerimônia nem ruptura visível. Arelis apenas passou a chegar menos vezes à casa do registro. Quando vinha, sentava ao fundo, observava, anotava pouco. A transição planejada estava em curso. Novas lideranças conduziam reuniões com segurança. Protocolos funcionavam sem ajustes constantes. Esse funcionamento autônomo era o resultado mais concreto de décadas de trabalho. Arelis sentiu orgulho silencioso. Também sentiu vazio. Durante anos, a urgência dera sentido aos dias. Agora, o espaço entre tarefas exigia redefinição pessoal. A saída gradual foi comunicada com clareza. Não como despedida, mas como etapa. Arelis explicou motivos, prazos e limites. Respondeu perguntas. Acolheu inseguranças. Alguns temeram perda de proteção simbólica. Arelis reforçou estruturas. A confiança precisava migrar da pessoa para o processo. Essa pedagogia da saída foi tão importante quanto a da entrada. Superar, ela sabia, também é saber ir embora sem deixar ruínas. O conselho assumiu plenamente. A casa do registro seguiu, estável. Com mais tempo livre, Arelis voltou-se para a escrita reflexiva. Não queria autobiografia heróica. Preferia a análise crítica da própria trajetória. Escreveu sobre erros, hesitações, escolhas ambíguas.
O texto não tinha pressa. Era um ajuste de contas honesto. Ao escrever, percebeu o quanto fora moldada pela escassez. Mesmo na liberdade, mantivera hábitos de vigilância. Trabalhou conscientemente para suavizá-los. A vida fora da linha de frente exigia outra forma de presença. A cidade, por sua vez, continuava mudando. Novas gerações ocupavam espaços públicos com outras pautas. Arelis acompanhava à distância, quando convidada. Falava pouco, escutava mais, reconhecia limites do próprio tempo. Algumas lutas já não eram as mesmas. Isso não diminuía o passado. Ampliava o futuro. Arelis sentia-se parte de uma linha contínua, não de um ponto fixo. Essa percepção trouxe serenidade. Um convite inesperado chegou para participar da inauguração de um memorial discreto, dedicado às pessoas escravizadas da região. Não era grandioso. Placas simples, nomes recuperados quando possível. Arelis aceitou. Durante a cerimônia, manteve-se anônima entre o público. Ouviu discursos, alguns imprecisos, outros cuidadosos. Não corrigiu. O memorial não era aula, era reconhecimento. Ao final, tocou um dos nomes gravados. Pensou na mãe. Não houve lágrimas públicas. O gesto bastou. A carta original, agora sob custódia compartilhada, passou a ser utilizada em programas educativos. Arelis acompanhou um deles como observadora. Viu jovens discutirem escolhas, responsabilidades, estruturas. Ninguém sabia que ela fora a descobridora. Isso a agradou. O documento falava por si, contextualizado. A história ganhava autonomia. Arelis compreendeu que o maior êxito não era ser lembrada, mas tornar-se desnecessária para a narrativa continuar.